Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Com esses pensamentos bíblicos sagrados, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia pedir a Deus que o nosso coração viva em fidelidade, como Ele almeja que cada um dos seus filhos que vivem nessa terra possam viver. Que nós possamos um dia nos encontrar com o nosso Salvador, receber a coroa da vida eterna das mãos dele e vivermos por toda a eternidade ao lado do Senhor e ao lado dos nossos queridos. Todos os dias, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 14, o versículo 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. O verdadeiro cristão, ele precisa tomar a palavra como ela é. É a palavra de Deus que deve conduzir a nossa vida. É a palavra de Deus que deve ser a norma para todas as nossas ações e conduta. Não pode ser diferente. Não somos nós que temos que transformar a palavra para que ela se adeque nas nossas necessidades, mas nós precisamos tomar a palavra do jeito que ela é e precisamos moldar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus. Aqueles que abraçam a palavra de Deus dessa forma são abençoados pelo céu. Segundo o evangelista Lucas, quando Jesus chega aqui na casa desse fariseu, ele estava ali naquele período, já próximo do inverno, passando para a primavera. Podemos observar claramente que o nosso Cristo, ele não recusava um convite para ir na casa de alguém. Era na casa de um fariseu. Jesus não recusou. Jesus foi de bom grado. Jesus aceitava estar com os humildes. Jesus aceitava estar com os publicanos. Na verdade, Jesus amava todas as pessoas. O Senhor queria estar com todos, Ele queria afetar a vida de todas as pessoas. Ele esperava que todos, a partir de então, desse encontro pessoal com Jesus Cristo, uma nova vida, um novo ser humano passasse a existir. Uma pessoa que estava acometida da doença de hidrópico era alguém que nas extremidades do corpo ele acabava acumulando algum tipo de fluido que naquele período não era possível remover. A lei de Moisés, no dia de sábado, ela não proibia que alguém pudesse fazer ao bem ao próximo, mas a lei dos fariseus, a lei dos publicanos, eles no sábado, eles proibiam as pessoas de fazer alguma coisa que fosse em prol do seu semelhante. E Jesus, sabiamente, ao lidar com aquele problema, Jesus pergunta para eles: se porventura alguém tivesse um boi e num dia de sábado caísse numa vala, será se eles não iriam tomar uma atitude para salvar a vida do boi que tinha caído numa vala? Quanto mais uma pessoa, se alguém estivesse numa necessidade, Deus, sim, Jesus Cristo, se preocupou em fazer o bem àqueles que estavam a carecer nessa terra. Diante dessa resposta de Jesus Cristo, aqueles que estavam ali vendo Jesus realizar aquele milagre, eles não tiveram capacidade de falar palavra alguma. Lucas capítulo 14, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Jesus aqui nesse momento, ao conversar com aquele grupo de pessoas que estavam na casa do fariseu, Jesus observava o comportamento de todas as pessoas que chegavam ali. Eram pessoas que estavam em busca de ser reconhecida pelo seu semelhante, queriam ser vistos pelas autoridades. O orgulho tomava conta do coração, a presunção dominava as suas vidas. E Jesus, diante daquele grupo de pessoas, Jesus então começa agora a contar uma parábola. Mas a mensagem central de Jesus aqui nesses versículos é mostrar para aquelas pessoas que quando um coração de um ser humano é conduzido pelo orgulho, pela presunção, pela autossuficiência diante de Deus, esse ser humano é muito pequeno, ele não tem valor. Mas aqueles que se humilham diante de Deus, estão em busca de aprender, estão dispostos a ter um conhecimento maior a respeito do reino, esse ser humano diante do Senhor, eles são vistos como sendo grandes, quando sendo homens e mulheres de Deus, como pessoas que o céu se preocupa em derramar as suas bênçãos. Lucas capítulo 14, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus.
Jesus estava na casa de um dos fariseus e naquele momento, uma das pessoas que estava ali, ele busca agora tratar de assuntos que fosse mais agradável, porque ele tinha ouvido as declarações de Jesus e tinha percebido que Jesus tinha feito uma repreensão com respeito àqueles que buscavam melhores posições. Mas nesse momento, conversando com Jesus, ao fazer essa pergunta, ele acreditava que ele já teria algum lugar no reino do Senhor. Jesus, nesse momento, começa a contar uma parábola de um homem que faz uma festa e convida os seus convidados para participar desse momento festivo. No momento em que o Senhor da casa convida todos os seus convidados para estar com eles, os seus convidados aceitaram de bom grado o convite do seu Senhor. Naquela época, a cultura dizia o seguinte, que quando alguém oferecia uma festa, enviar um servo para lembrar os convidados a respeito do momento do início da festa era algo comum. Mas no momento em que os servos do seu Senhor vão à casa dos seus convidados para convidá-los para que eles pudessem estar na ceia, todos eles encontraram alguma desculpa para não comparecer na festa do seu Senhor. As desculpas que foram oferecidas pelos convidados eram desculpas sem nexo, sem nenhum sentido. Um estava dizendo que tinha comprado um campo e ele precisava ir ao seu campo para reconhecer esse campo. O outro estava falando que tinha comprado uma junta de boi e ele precisava experimentar a sua junta de boi. Todas essas atividades poderiam ser feitas em um outro momento. Aqui fica muito evidente para nós que essas pessoas que foram convidadas, elas na verdade não estavam dispostas a ir para a ceia, participar da festa do seu Senhor. O que nós podemos concluir dessa atitude desses convidados ao rejeitar o convite do Senhor para estar na sua ceia, eles na verdade estavam querendo insultar o dono da casa, o dono da festa. Jesus aqui estava falando da sua própria experiência, Jesus aqui estava falando da sua missão. Jesus preparou uma ceia para todos os seus filhos, mas no momento em que ele abre as portas da sua casa para receber os seus convidados, todos eles lhe rejeitaram, nenhum deles estava disposto a lhe receber. Todos eles encontraram uma desculpa para não desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, ao ponto que eles estavam dispostos a matar a Jesus Cristo do que recebê-lo como Senhor das suas vidas. Na cultura oriental, quando alguém recebia um convite e aceitava esse convite, rejeitar esse convite era uma afronta pessoalmente àquele que lhe tinha convidado. Se ele já tinha aceito o convite, o que ele deveria fazer agora era direcionar toda a sua vida e a sua família para honrar com a sua palavra ao convite que tinha aceito. Mas os judeus fizeram completamente diferente com o Senhor. Embora eles estivessem falando que eram descendentes de Abraão e esperariam Jesus Cristo como sendo o seu Salvador, no momento em que Jesus colocou os seus pés nessa terra, eles deram as costas para o Senhor, eles rejeitaram ao Senhor e estavam dispostos a viver a sua própria vida. É por isso que Jesus, nessa visita, nesse lar, Jesus fala de orgulho, Jesus fala de presunção, Jesus estava falando de um coração arrogante. Diante de Deus, esse tipo de atitude seria rejeitado pelo céu. Deus abraça os humildes, Deus abraça aqueles que estão com os seus corações abertos para ouvir e entender as verdades eternas. Aquele que se coloca do lado de Cristo como um aluno, disposto a aprender, o céu está disposto a derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. Estas pessoas, o Espírito Santo se torna responsável para abrir o entendimento, ensinar as verdades do reino e gravar no coração os ensinamentos que Deus espera que os seus filhos possam aprender. Por isso que eu e você, a cada dia, quando abrimos a palavra do Senhor, essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa atitude de humildade, de aluno, de aprendiz, de abrir o nosso coração para que o Espírito Santo faça morada e a nossa vida venha a ser abençoada por Ele. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.